A paz do Senhor, meu nome é Débora Campos Estefânio, eu sou cristã, carioca, casada com um mineiro e eu estou na manhã do dia de hoje levando a vocês do grupo de oração através de um convite que eu recebi da irmã Jacira, que muitas de vocês já conhecem, e eu também, claro, né? Essa palavra, essa pequena palavra referente a mães, né? Já que estamos no mês de maio, o dia de hoje é o dia 3 de maio de 2021 e por eu ter recebido esse convite, mais uma vez essa honra, né? Levar para vocês um pedacinho da palavra de Deus através da história de Sara, que muitos já conhecem, né? E assim como vocês já conhecem a Bíblia e a história de Sara, a gente está revisitando, né? Tendo um outro olhar, e eu também quero trazer isso para vocês e para aquelas que não me conhecem, conforme eu falei no iniciozinho e também nas outras pregações, né, que eu recebi também o convite. Meu nome é Débora Campos Estefânio, eu sou cristã, carioca, casada. Nós estamos congregando na Igreja Presbiteriana Central de Araguari. Araguari é uma cidade que fica em Minas, naquele triângulozinho, né, naquele finalzinho lá do mapa, o pessoal da área de geografia aí que lembra, né, é o chamado Triângulo Mineiro. E eu recebi esse convite, nós vamos, aquelas que puderem, abrir comigo e acompanhar, né? Através do livro de Gênesis, a partir do capítulo 11 em diante, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Sarai, que é a Sara, que a gente já conhece, tem sido muito falado, né, muito visto, desde a época de criança, escola bíblica dominical e agora com a novela, mas a minha escolha nem foi por isso, mas foi porque ela é mãe, né? Me desculpem o barulho, né? Eu tô na cozinha, como vocês podem ver, o lugar mais fácil aqui pra gente se alimentar da palavra de Deus. E eu queria que vocês, se pudessem, aquelas que puderem, abrissem, aquelas que não pudessem, eu não vou me alongar, e a gente aprendesse um pouquinho mais e revisitasse essa personagem bíblica, essa mãe, Sara. Vamos lá? No capítulo 11 de Gênesis, no finalzinho, Sara é mencionada, né? Ela é citada. Ela é uma das primeiras e uma das poucas mulheres que entram dentro da genealogia bíblica. Ela é citada, ela é mencionada. Muitas de nós já sabemos que naquela época os homens eram, né? Quando eu era criança eu ficava lendo, mas gerou, mas é a mulher, é ela que gera, né? Ela que dá a luz, que dá o ventre, né? Que dá a vida, que dá o leite, né? Que faz o alimento. Mas é porque naquela época a gente entende muito bem que as mulheres elas eram pouco mencionadas, e ela começa a ser mencionada, algumas começam a ser mencionadas, algumas que são assim especiais, e dentre elas Sarai. Para aquelas que não sabem, eu fui pesquisar, eu sou um pouco curiosa, Sara antes era chamada Sarai, como a gente já vem acompanhando biblicamente falando, né, e a história nos relata isso. Sarai significa minha princesa. Alguns autores, né, quando foram rebuscar isso no hebraico, não no grego, mas no hebraico, Sarai significa minha princesa, donzela. E Sara, que lá na frente Deus vai mudar o nome, assim como muda a genealogia, a história também de vida, né, e comportamento de Abrão, que passa a ser Abraão, Sara é transformado, não apenas o nome, que é o Sarar, né, em hebraico, como princesa e também como aquela que tem honra, a princesa que tem honra. Alguns autores também costumam traduzir que o Sarai, o nome Sarai, é mandatária, aquela que manda, né, que ordena, que delega função, né, assim como nós ou qualquer outra pessoa que exerce um cargo numa empresa, numa chefia, até mesmo na família, e ela como mulher não poderia ser diferente. E Sara, que é do hebraico, o termo, acho que se eu não me engano é de 1803, que Deus quando muda para princesa, mas é a princesa que tem honra. Ué, mas a princesa ela não tem honra, ela é a filha do rei, ela tem adornos, né? Ela tem coroa, né? Provérbios fala muito sobre isso, eu já até preguei sobre isso, mas particularmente é uma palavra que Deus colocou no meu coração para que eu falasse, depois você procura aí no YouTube. Existe a princesa que não tem honra. Eu vou chegar em Sara, mas eu quero só fazer esse linkzinho justamente por causa do significado do nome de Sara, né?
porque para o judeu o nome ele é muito importante, é algo que a pessoa, seja ele homem ou mulher, a criança, ela vai levar para o resto da vida, né? Ela vai levar desde o seu nascimento até a sua morte. Então é a característica que o pai ou a mãe coloca na criança, é algo muito importante. Outras culturas também têm isso. Tem algo relacionado a isso culturalmente, essa ênfase, esse cuidado, né? Esse zelo. Como, por exemplo, o Japão, né? O japonês, ele tem muito disso, ele pegar a característica da criança durante toda a gestação da mãe e após o seu nascimento, né? Para os judeus, antigamente era antes da circuncisão, recebia o nome, alguns ainda seguravam o nome para saber, né? O coreano também é muito assim, o americano também é muito assim, já o brasileiro não é muito assim, não. A gente sabe que muitas das vezes a pessoa, por exemplo, meu pai, ele recebeu no final do nome dele, para aqueles que não me conhecem, eu sou filha do pastor João Campos, em memória da Igreja Evangélica Congregacional do Primeiro Amor, da qual a Jacira, né, já fez parte e me conhece, né, me conheceu por longos anos, me delegou tantas funções na época da União Feminina. Igreja essa que a minha mãe ainda faz parte, no Rio de Janeiro, de onde eu vim, né? E agora, como eu casei, eu estou em Minas, eu também estou congregando em outra igreja. Mas voltando, essa cultura do nome, do escolher, da característica, o brasileiro não tem muito, né? A gente até conhece pessoas que colocam nomes cristãos em seus filhos, filhas, mesmo não sendo, né? Às vezes são só católicos ou porque gostam, acham bonito o significado do nome. Mas o brasileiro, o máximo que faz é colocar no final, conforme o meu pai, conforme eu havia dito, ele no final do seu nome completo, ele tinha o nome final filho, né? Ele tinha o nome todo do meu pai, do meu avô, e o meu pai levou no final filho. Hoje em dia a gente leva o júnior, né? Quando é o filho homem, né? E quando é o neto, leva o final a nomenclatura neto. O brasileiro, ele não tem muito isso. Culturalmente falando, o judeu, ele carrega isso até os dias de hoje. E Deus, sabendo disso, Deus faz isso com Sara. Deus muda não só o seu nome, assim como de Abraão também, né, de Jacó, não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. A gente ao longo, né, e depois lá na frente, no Novo Testamento, a gente vê isso com Saulo, né, que passa a ser Paulo, o apóstolo Paulo, e Deus culturalmente sabendo, né, Deus faz essas características, ele usa essas características, particularidades em cada vida, em cada pessoa, em cada ministério, em cada líder, né? Então ela passa a ser uma princesa mandatária, conforme o significado do seu nome, conforme os pesquisadores falaram, e ela passa a ser a princesa, sim, mas a que tem honra, né? Por quê? Porque Vasti, que eu havia falado antes, Vasti, ela, vamos lembrar um pouquinho de Esther, ela era princesa, e ela se casou com o rei Assuero, né? Mas aí quando ele precisou dar um banquete, quando ele precisou mostrá-la à sociedade, falar, olha o meu reinado, olha como eu tenho aqui riquezas, joias, mas eu também sou casado, eu tenho uma cultura, né? E eu quero que... E a Bíblia fala no livro de Esther que ele pede a ela para ela se adornar, para ela ficar bonita, porque ele realmente ia mostrá-la para as pessoas, não só como uma forma de receber elogio, mas como falar assim, olha, o meu poder não é só bélico, o meu poder não é só em riquezas, econômico, mas eu também tenho uma princesa ao meu lado, né? Eu não sou um rei sozinho, eu também tenho um comando, uma voz de comando boa, forte. E aí, o que a Bíblia fala? Que ela se negou a estar na presença do rei. O rei fica sabendo, manda prendê-la, passa um tempo e ele fala assim, quer saber, eu acho que eu vou casar. Aí manda as pessoas irem lá, buscarem uma mulher e aí vem Esther e o restante da história a gente já conhece. Então, assim, existe realmente a princesa que tem honra. Né? Não é só porque está com a coroa de princesa na cabeça, uma diadema, conforme eu já preguei, mas ela tem a honra porque recebeu do Senhor. E é o que acontece com Sara. Antes mesmo dela conceber, né? Deus muda o nome e muda no coração, né? Muda a mente dela. Então, não teria como eu falar de uma coisa sem, né, puxar outros personagens, porque a Bíblia ela vai entrelaçando as histórias. Dentro disso tudo, eu quero dizer para vocês que a vida de Sara, o comportamento de Sara também é muito semelhante a nós. Felizmente ou infelizmente, para poder a gente se corrigir, né? Deus coloca essas histórias, mostra esses personagens, biblicamente falando essas histórias, para que em nós haja essa correção.
O interessante, voltando a Gênesis 11, que no finalzinho, 11:31 diz assim: tomou Terá a Abrão, ainda com outro nome, seu filho, e Ló, que é o sobrinho, né? E filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai. Olha ela aí mencionada, é a primeira mulher que é mencionada, entre outras tantas, né? E isso, que também a gente sabe que Raabe depois, Rebeca também é mencionada, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Olha ele aí. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, antes deles sair de Ur dos caldeus, eles foram até Arã, ficaram por lá, porque Abraão, então, começa a ser separado, vamos dizer assim, de seu pai, né? Pega a sua esposa, conforme diz a palavra de Deus. A sua palavra diz: deixará pai e mãe, unir-se-á e serão os dois uma só carne. Então, isso tudo acontece mediante ao fato de que Abraão, né, ainda com Abraão, recebe o chamado, né, a ordem de Deus. Deus fala para ele: ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra pela qual eu vou te mostrar, ainda como Abraão. Então, esse mudar que Deus faz com Abraão também faz conosco. Não apenas pelo fato da gente ter casado e ter saído da casa dos pais, que às vezes a gente, ainda mais nos dias de hoje, com tudo isso que tem acontecido, a gente tem visto que muitos acabam voltando, precisando voltar não porque querem, né, mas por necessidade, né, necessidade profissional para poder olhar o filho, a filha, né, olhar as coisas dentro de casa. Nós vivemos, infelizmente, num país muito inseguro, né, muito difícil com as coisas, com os gastos, né, com a situação toda econômica, mas muitas voltam para os pais, para a casa dos pais, para as tendas, né, por questão até de saúde dos pais, né, por questão econômico-financeira, ou porque realmente naquela época tinha também muitas guerras. Isso tudo a gente vai vendo com Abraão, com a história de Abraão e Sara. Depois disso, Deus chama Abraão, que é o 12, voltando ao assunto, que é o livro de Gênesis, e faz então a promessa, e fala para ele: ó, sai da sua tenda, sai da sua parentela, sai do meio da aldeia e vai para onde eu vou te mostrar. E aí, depois disso, Abraão, conforme a gente acompanha na novela, Abraão vai para o Egito, porque ele está indo para Canaã, igual a gente, né? A gente está caminhando firme e forte para Canaã celestial. E Abraão, junto com Sara, está indo em direção, e a toda a caravana e a família está indo todo. Aí no meio do caminho tem um Egito, no meio do caminho tem um deserto, no meio do caminho tem uma dificuldade. E aí o que a gente faz? A gente para, a gente chora. Muitas das vezes a gente faz isso. Eu confesso que eu também já fiz isso inúmeras vezes. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa, na verdade, continuar caminhando. E aí Sara é presa, né? Fica ali retida no Egito e passa por aquela dificuldade, a todas as ofertas, todas as joias, a entrega das joias, bois, né, a todo um cerimonial, e acontece tudo que acontece com ela, e as ofertas, os manjares, há essa recusa e a intercessão de Abraão e Sara também, certamente, né, e aí Deus fala: opa, não toca não. Ele é meu e ela é minha, são separados, até porque eu tenho um propósito ainda maior, muito maior na vida deles dois futuramente. E aí eles saem depois do Egito e continuam a caminhada rumo a Canaã, todos eles, né, conforme a gente tem visto, tem acompanhado. E nesse percurso os pastores começam a brigar e tudo, e Sara com a promessa. O que eu não quero deixar vocês escaparem, embora seja talvez um pouquinho mais longo até eu chegar no nosso alvo principal, que é a história de Sara como mãe, né? Ela está acompanhando isso tudo, ela ainda é Sarai, ela ainda tem uma característica, não apenas no nome, mas internamente, né? Até por causa da sua formação cultural, né? Que a mãe, né? Nasceu menina, se prepara porque vai ter que ajudar as servas, vai ter que trabalhar, vai ter que cozinhar, vai ter que fazer isso. Até hoje a gente ainda faz isso, apesar de que algumas famílias têm o privilégio, né? De ter uma babá, de ter uma empregada, né? Uma cozinheira, mas naquela época não. E aí, passando por isso tudo, depois saindo no deserto, os pastores começam a brigar, as caravanas, e aí há a separação, né, entre Abraão e o seu sobrinho Ló, e ela está com essa promessa guardada. E muitas das vezes nós estamos com essa promessa guardada e a gente está passando pelo sofrimento, a gente está passando pela guerra, pela batalha, pelo deserto, e a gente fala: Senhor,
mas e agora? O Senhor falou, que horas que vai ser, quando que vai ser? Eu também falo por mim mesma, né? A gente tem muito, ainda mais as mulheres, que a gente fica sempre pensando no depois, já até preguei sobre isso. E o depois, como é que vai ser? E como que eu vou fazer? E como que eu vou ter condições? Vou ter forças, né? O tempo tá passando, eu tô envelhecendo, os cabelos brancos já estão aparecendo, né? Eu já não sou tão bonita assim. Ela certamente também pensou isso, como mulher, né? Como pessoa, como qualquer ser humano de ordem natural, vai chegar uma hora que meu marido não vai mais me querer, e como é que vai ser, e o meu ventre, por quê? Porque a Bíblia fala, assim como Ana, que Deus fez Sara estéril, né? Com toda a beleza, com toda o chamariz da juventude, do glamour, né? Tanto que ela ficou aprisionada no Egito justamente porque o faraó se interessou por ela, né? A gente entende isso, vê isso, assistiu isso. E aí, para aquela época, daquela cultura, tudo que é muito bonito e muito novo é próspero, né? É ideal, né? Tanto que Ló, ao olhar no monte junto com o seu tio, né? Abraão, ele olhou para as Campinas Verdes, então ele foi para a direção de Sodoma e Gomorra, né? E não para o outro lado, né? Porque o Abraão falou para ele: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas ele, como menor na casa, no sentido de ser mais novo, ele deveria dar honra. Olha a honra. Ele deveria dar a honra para o tio. Não, tio, então se eu faço o seguinte, eu sou mais novo, eu posso lutar, eu posso pelejar um pouco mais, posso até demorar um pouquinho mais para conquistar, mas não, ele escolheu o que é mais bonito, o que é mais próspero, mais fértil. E olha o que aconteceu, né? A gente sabe dessa história, desse pedacinho também da história. E culturalmente falando, ela certamente se sentiu assim, meio que: ai, Senhor, será mesmo? Mas será que meu marido não entendeu errado? Não, será que eu entendi certo? E aí, depois disso tudo, e depois, inclusive, das guerras, que a gente já viu e já conhece, né? E vai ver futuramente, Deus vai, no caso, já estou no capítulo 15, Deus vai e anima Abraão, e aí Deus é mais específico, assim, mais certeiro. Deus fala para Abraão e tira ele da aldeia, lá das tendas, mostra as estrelas e fala: olha para o céu, é a noite, né? Olha para as estrelas, olha aí, tenta contar, se é que você pode, se é que você consegue. Essa será a sua descendência. Só que nesse intervalo de tempo, certamente Abraão voltou para perto da esposa e falou: ó, Deus me falou mais uma vez, Deus confirmou, ratificou lá a palavra, né? E nos reanimou novamente. E Deus vai fazer por nós, porque Ele prometeu. E aí o que Sara faz? Aquilo que muitas das vezes nós mulheres fazemos, né? Eu também me incluo nessa. Como mãe, a gente tenta dar um jeitinho, mas sabe o que é, professora? O meu filho não quis dizer isso. Sabe o que é? Aí a criança deixa de ser corrigida de forma adequada, ou pela professora, ou conforme diz a Bíblia, né? Dá o castigo, dá a vara mesmo, né? Quantas varadas eu não recebi? Muitas mesmo. Até de fio de antena de televisão, segredo, eu apanhei bastante, muito teimosa. Custosa, como diz os mineiros aqui. Mas graças a Deus por isso, eu me orgulho de dizer, eu sou uma pessoa muito melhor hoje, graças a Deus. E não há nada de errado nisso, né? Com toda a psicologia, com toda a modernidade, claro que você não vai espancar o seu filho ou sua filha, mas você deve corrigir. Se não adiantou com a palavra, se você não tirou o celular, não tirou a internet, então é a disciplina, que é a melhor correção. E aí, o que Sara faz? Sara, por ficar na dúvida, ela vai meio que descrendo na palavra, e isso acontece muito conosco. Há uma autora que eu gostaria de citar aqui, e até de mostrar para aquelas que não me conhecem, não é propaganda, mas é porque realmente é muito bom. A minha xará chama-se Débora Ottoni, e mais algumas amigas, se eu não me engano, acho que são 10 ou 12 mulheres. Um livro chamado de Eva Esther. Ela faz, através da literatura, né, e da liturgia poética, algumas leituras ou releitura dessas histórias dessas mulheres de Eva Esther. E a Bíblia fala, que Sara vai meio que, sabe, perdendo as forças, e aí, por causa disso, hoje a gente entende, né? Uma coisa puxa a outra. Por causa disso, ela tenta dar o jeitinho, chamado jeitinho brasileiro. Não sabe o que é? Eu acho que eu vou pedir a Agar. Agar é a nossa serva egípcia,
né, Abrão? E ela já está aqui com a gente há tanto tempo, né? Ela veio junto com a gente, ela já conhece os costumes, apesar de ser egípcia, e ela gosta muito de você, ela é mais nova, olha aí, ela é mais nova que você, é minha serva, é nossa serva, então, pela lei, pelos costumes, tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido, né? E Abraão certamente reluta inicialmente, e a gente tem visto isso, né? Assistido isso, e a gente entende assim, também pela palavra, mas a palavra de Deus diz que ele fala tudo bem, então seja conforme você está querendo, né? Provavelmente ela deve ter sido aquela aguinha na pedra, tentando furar, né? Conforme a gente diz no ditado popular, ela deve ter tentado de todas as maneiras, né? E aí vieram as suas regras, vieram a sua falta de perspectiva de dias melhores, vieram, né, as suas lágrimas, o seu esvainecer de forças, né? Que é natural com qualquer um. Acredito eu que até os grandes líderes também já passaram por esse triste momento de vida e de ministério. E aí Agar se deita com Abrão, né? E aí concebe, e vem Ismael, que vem a ser o que hoje nós entendemos, né? Além de estrangeiro, vem dar origem aos árabes, né? Que a gente conhece muito bem o restante da história. E passado esse tempo, ela concebe e deixa a criança no deserto, e acontece tudo isso, para depois então, quando Deus se lembra, assim como Ana e tantos outros, quando Deus se lembra de Sara, quando Sara realmente Deus muda o nome, Deus apenas muda o nome, né? Muda apenas a nomenclatura ou radical Sarai para Sarar, para Sara, né? Como Saulo para Paulo, nada disso. Deus muda o coração. Deus muda a mente. E o que eu quero enfatizar aqui é que Deus pode fazer isso conosco. Muitas das vezes a gente está pelejando, está caminhando, Deus falou, Deus prometeu, mas muitas das vezes, muitas das coisas que existem em nós precisam ser mudados, precisam ser sarados, precisam ser tratados. Eu sou a primeira da fila, viu, irmãs? Por favor, viu? A espada que corta aí, corta primeiro aqui, sempre. E o que eu quero dizer para as irmãs é que, na verdade, ainda que a gente tente buscar um jeitinho, Deus até pode ajudar, Deus pode até abençoar, mas não é no tempo certo. A palavra de Deus diz que a posse antecipada, o provérbio fala que a posse antecipada, no seu fim não será proveitoso, né? Não será agradável, algumas versões. E Deus até reverte, a gente ora por isso, e é bíblico até orar, se você sentiu desejo, discernimento, né, direção para isso, você pode até transformar, e Deus transforma mesmo a maldição em bênção, a gente entende, isso é uma outra história, mas não há nada de errado nisso, pelo contrário. Mas o que eu quero dizer é que, em nome de Jesus, que a gente entenda, né, como mãe, como mulher, como profissional, que o jeitinho que a gente dá, Deus não precisa de ajuda, é nós que precisamos da ajuda dele, né? E é ele que faz toda a história, ou ele tem o poder total sobre as nossas vidas, né, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, né, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, ou ele não tem, né? E então, o que eu quero dizer para as irmãs é que a gente precisa deixar esse jeitinho, de dar esse jeitinho, né? Deixar de ser aquela mandatária, aquela manipuladora, mas sim aquela realmente princesa, aquela que é realmente real, a rainha do lar, né? Aquela assim que delega as funções, que precisa realmente fazer com que as coisas fluam, né? E sejam direcionadas de forma certa e correta, mas que ela seja realmente no tempo certo, na hora certa, na vida da pessoa certa, na direção certa. E Sara entende isso. Quando Deus muda o seu nome, certamente Deus falou no coração dela, certamente falou, olha, eu prometi, eu vou fazer, eu me lembrei, né, da promessa, e a Bíblia fala que Deus se lembra dela, assim como foi com Ana, e ela concede, e ainda na velhice, né, porque ela passou por tudo isso. Eu esqueci de mencionar aqui, mas depois que Ló sai, né, de Sodoma e Gomorra, que acontece tudo aquilo que a gente já sabe e que é notório isso, ainda tem as guerras. E imagina o tempo passando, e aí ela recebe mais uma vez a palavra, a visita dos anjos, e aí ela ri, ela fala, não, agora as forças minhas já se foram totalmente, né? E é justamente quando não há mais o que fazer,
né? Humanamente falando, não há mais o que resolver. Quando o remédio já não vai fazer tanto efeito, quando a medicação não vai mais surtir efeito ou reverter o quadro clínico, né? Para aquelas que não sabem, eu sou enfermeira formada, e muitas das vezes a dose certa ministrada não faz o efeito esperado dentro do prazo padrão esperado, até porque cada indivíduo é individual, seu corpo, seu organismo, mais que sejam filhos gêmeos, né? São com reações diferentes, temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, ideias diferentes, e na área medicamentosa, na área da medicina também é a mesma coisa, e às vezes a medicação não vai surtir efeito, porque já passou o tempo. Não é porque está fora da validade, não. Está dentro da validade. Mas é porque, na verdade, já se esgotou todas as possibilidades. Quantas das vezes a gente entende que pessoas, e a gente já até viu isso, às vezes até dentro da família, pessoas que estavam em coma induzido, né? Estavam na cadeira de roda, não estavam conseguindo falar, e o fisioterapeuta falava, olha, não vai dar certo, eu estou tentando, troca de profissional, mas é quando o tempo de Deus chega. E esse tempo é o melhor. Aí sim a gente ri. A alegria é mais completa, né? Isaac nasceu, o filho da promessa, o riso, a alegria. Isaac nasceu para vir mostrar isso, para mostrar e falar que no final de tudo, depois de todas as vontades, as maneiras, os tempos, depois de todos os caminhos tortuosos possíveis, inimagináveis, né? Deus falou, não, agora eu vou fazer, agora eu já mexi lá no fundinho do coração, lá na história, lá na mente, e agora eu vou fazer. Porque agora vai ser realmente para a minha glória, não para o jeitinho humano, não para o ser humano, e assim como mães, né? Nós como mulheres e mães, né? Primeiramente mulheres e mães, a gente precisa entender, né? e crer que Deus faz, Deus prometeu, Ele vai fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas que estão talvez me ouvindo, me assistindo, me vendo, talvez não tenham todos os seus familiares, né? Seu esposo, seus filhos, nos caminhos do Senhor. Mas Ele prometeu, Josué fala sobre isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos crer nisso. Ele prometeu, então vai haver vida, vai gerar cura, né? Muitas das vezes a gente se levanta em clamor por uma nação, pessoas até que a gente não conhece, né? E esquecemos dos da casa, né? Que são as nossas primícias são as principais, e eu quero mostrar e demonstrar isso para você na manhã do dia de hoje. Mãe, mamãe, é possível. Deus faz, Deus fará, né? E muitas das vezes nós só precisamos crer. Ainda que a fé seja pequenininha, como um grão de mostarda, a gente vai falar e esse monte vai explodir, vai sumir, né? Vai sair da frente essa barreira. Então, na manhã do dia de hoje, eu quero me colocar também no altar e dizer para as irmãs que Deus é por nós. Amém? Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço virtual de longe, né? E que essa palavra possa germinar, frutificar e mais do que isso, né? Florescer e dar bons frutos, boa sombra, né? Que seja agradável, traga abrigo sempre que puder, você puder encaminhar, assistir, rever e repetir e falar, trazer à memória, né? Como Lamentações, como Jeremias fala, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que na manhã do dia de hoje quero trazer para você, que a palavra de Deus possa dar bons frutos, possa realmente tocar o seu coração e que você possa, em nome de Jesus, de verdade, entender que o jeitinho, por mais que seja aos olhos humanos, até viável, até possível, não há nada de errado, né? Muitas das vezes a gente faz isso, né? Eu já citei aqui várias vezes, muitas das vezes a gente vê isso, entende assim, que Senhor, a gente precisa, a gente está sedento, a gente está necessitando, a pessoa está morrendo, né? A esperança, as forças, humanamente falando, estão indo embora, mas do tempo certo, na maneira certa, como mães, como mulheres, como profissional, a gente precisa entender e aguardar e esperar o agir de Deus, porque aí a alegria é completa, né? Ela é eterna, ela é durável, né? Ela é palpável, ela é por inteira, e aí é que vem a bênção, porque aí é que a gente entende e percebe que foi Deus quem fez. Aí muitos vão ver, muitos dirão, opa, verdadeiramente ele, né, ela é filho de Deus, né, é filha de Deus, que possamos agir como Sara, não como Sarai.
né, que recebeu a palavra, recebeu a promessa e creu, né, e não duvidou, como Abraão. A Bíblia fala que isso, ele creu, ele ouviu, ele creu, não duvidou, e isso foi imputado a ele como justiça, ou seja, em nenhum momento ele duvidou. Ele até fez o que a esposa pediu para fazer, já que ela ficou o tempo todo ali, né, falando, faz assim, eu quero ter, não há nada de errado, culturalmente falando, não há nada de errado, né, eu quero ter essa possibilidade de gerar, já que eu não gerei no ventre, né, e eu quero também acalentar um filho, né, eu quero também ver essa promessa se cumprir, ter acesso a essa promessa, mas que a gente possa entender, não quero ficar aqui repetindo, a gente possa entender, enxergar e acreditar que é possível quando Deus faz em nós e através de nós. Na manhã do dia de hoje, Deus te abençoe, fica aqui o meu carinho, o meu abraço, mais uma vez o meu agradecimento ao convite. Deus abençoe você na manhã do dia de hoje, nesse decorrer do mês de maio, sejam chuvas de bênçãos e milagres, promessas vindas, recebidas, promessas realmente cumpridas da parte de Deus. Deus te abençoe. Viu? Tchau, tchau, tchau.